É. Seguinte, segura isso antes. E realmente é interior mesmo, isso aqui é, como eu disse, é bem afastado. Está previsto aí para passar tufão essa semana, que são aqueles ventos. O pessoal aqui vive comentando que moraria. Sabe, tem dias que o vento não sopra por acaso. Ele vem antes da tempestade. Ele cheira a história. E naquele pedaço escondido entre as montanhas, Fernando sentiu isso. O sopro de algo que já foi muito vivo. As placas avisam, não jogue lixo. Mas o que o vento traz é outro tipo de lembrança. Casa antiga, solo úmido, plantação de arroz e chá. E corvos. Muitos corvos. Acreditava-se que no período Heian de 794, monges budistas se refugiavam em vilarejos como esses para ouvir o som do mundo sem o ruído dos homens. Eles diziam que o verdadeiro ensinamento vinha do vento, que só o silêncio ensina aquilo que as palavras estragam. E talvez por isso Fernando tenha parado ali. Não era só filmar, era sentir. A brisa fria cortando o verão de 30 graus, o cheiro da terra úmida, as teias de aranha entre o mato alto, tudo isso dizia, seja bem-vindo, mas caminhe com respeito. Duas senhoras caminham lentas pelas bordas da vila. Elas não olham para a câmera, olham para o chão, como quem entende que ali até a pedra tem espírito. Em 905, no Engi-shiki, um antigo código ritual japonês, ficou registrado que certos vilarejos montanhosos tinham horários sagrados. Às 5 da tarde, um sinal soava. Não era alarme, era saudação, um modo de avisar que o dia estava partindo e os kami, os deuses locais, estavam acordando. E, às vezes, a gente ignora o sagrado porque ele toca devagar. Fernando escutou o sino. Ouviu como quem não entende, mas respeita. As ruas vazias, a montanha respirando atrás, era mais do que o cenário. Era um templo sem altar. Olha só, acho que ali tem um cemitério, bem no meio das casas. A voz dele não é de medo, é de estranheza. E é mesmo curioso, porque no Japão a morte caminha ao lado da casa, sem horror, sem esconderijo. No século XVII, durante o período Edo, os cemitérios eram deliberadamente construídos no centro dos vilarejos, próximo aos templos e às casas, como lembrança constante da impermanência, mujo, como ensina o budismo japonês. Fernando observa, e talvez sem perceber, aprende. Ali a vida não é separada da morte. Ela anda com ela, planta arroz ao lado, constrói casa em frente, aceita. Ele para ao lado de uma estrada estreita, as teias de aranha, o mato alto, o cheiro do verão molhado. Ele hesita em entrar, depois decide, se for terreno de alguém, eu volto. Nietzsche dizia que o homem moderno tem medo do desconhecido, porque já perdeu a fé do instinto. Mas ali, Fernando escuta o instinto e segue, não pela certeza, mas pela curiosidade. E talvez isso seja coragem, andar onde não se sabe, sabendo que pode voltar. O som dos corvos preenche o espaço. Vozes se escondem atrás das portas. Uma escada leva até um templo. Ele olha, pensa, mas decide não subir. Durante o Obon, festival ancestral japonês celebrado em agosto, acreditava-se que os espíritos dos antepassados voltam para visitar seus entes queridos. Os templos se enchem, mas o verdadeiro ritual acontece em silêncio. Nas casas, nos olhares, nas sombras. Fernando respeita. Às vezes, não subir também é ritual. Às vezes, recuar é reverência. O caminhãozinho leve de plantação repousa perto da estrada. As casas antigas ainda resistem. Plantação de chá, de arroz, tudo ali tem idade. Desde o século XIX, após a restauração Meiji de 1868, o Japão viveu o êxodo rural. Os jovens foram para a cidade, mas os velhos ficaram, e com eles, os campos. Fernando vê o que resiste, e talvez por isso, sinta que aquele lugar é mais do que bonito, é raro. As paredes lascadas, os templos escondidos entre o mato, tudo parece improvisado, mas é isso que é. O conceito de Ryugen, da poesia japonesa do século XII, descreve o mistério sutil das coisas que não se mostram por inteiro. Fernando não força olhar, ele não invade, só mostra, só caminha, e nesse caminhar, revela. Que é isso? Um túmulo? A fala sai espontânea, meio em tom de quem estranha. Nos mitos chineses do livro das montanhas e dos mares, Shanghai Jing, IV século a.C., toda a pedra isolada no campo era considerada portadora de alma ancestral, e ser tocada por um estranho, sem reverência, podia despertar espíritos adormecidos. E Fernando não toca, não mexe, só observa e comenta. Meio feio, né? E talvez seja mesmo, mas beleza é coisa nossa. O que importa é o que aquele símbolo protege, e ele protege algo que não está mais entre nós.
As casas vazias, o tempo no alto, os barulhos sumindo, Fernando anda, sem destino, mas com presença. Albert Camus escreveu: no meio do inverno, aprendi que havia em mim um verão invencível. E talvez seja isso que ele buscava ali. Não um lugar para chegar, mas um verão em silêncio, uma lembrança que não faz barulho. A curva revela a vista, a represa ao longe, o sol já cede, e o lugar, prestes a se encher de água com a chegada do tufão, respira fundo. Acreditava-se que, no shintoísmo, os ventos fortes são manifestações do Kami Fuji, o deus do vento, e carregando purificação e recomeço. Ele chega destruindo, mas também varrendo o que estava preso. Fernando encerra o vídeo, mas o que fica não é o que ele disse, é o que ele não disse. A pausa entre uma cena e outra, o silêncio no fim da tarde. Agosto, na China profunda, enquanto os jovens migram para as metrópoles, os idosos ainda mantêm a tradição de servir chá frio nas manhãs úmidas, quando o verão começa a doer mais do que aquecer. Nas vilas de Arrui e Guizhou, por entre pátios rachados e silêncios herdados, sentar na soleira com uma chaleira esquecida é quase um gesto cerimonial. Acreditava-se que o primeiro chá do dia, oferecido ao vento, é uma saudação aos antepassados e também um lembrete de que tudo que esfria um dia já ferveu. O costume se mistura com o tempo, um país que avança em trens-bala, mas ainda acorda como se fosse século XIX. E talvez seja isso que ecoa nas ruas vazias do Japão rural que Fernando atravessa. O que vemos como abandono ali é ritual. O que chamamos de solidão, eles chamam de presença discreta, porque no mundo onde o tempo anda devagar, as casas não são velhas, são pacientes. Elas escutam o mato crescendo, guardam o nome de quem já não está, e, como o chá frio das manhãs chineses, parece dizer: não se apresse, a ausência também tem sabor. Fernando não invade, ele toca a borda da xícara, sem beber, e isso basta. E quando Fernando desceu a estrada estreita, era como se o próprio Confúcio sussurrasse no vento: respeite o silêncio, pois ele é a raiz do saber. Entre casas antigas, onde o tempo se dobra em sombras, ele caminhava sem pressa, um viajante entre memórias, sentindo o peso tranquilo dos anos que ali repousam. Não havia pressa, só o murmúrio distante dos corvos, que, como In Su Sin, guardava a fortaleza invisível da paciência e da espera, prontos para resistir ao tufão. É isso. Paz.